Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Sidney que vos fala e damos sequência na nossa unidade curricular Banco de Dados. É terceira série, terceiro ano, estamos aí finalizando nessa etapa aí, né, queridos? E vamos lá falar de banco de dados, então, da sequência aqui na nossa maratona aí de banco de dados, inserção de dados, ok? Hoje estamos no comando do João Vitor, né, João Vitor? Beleza, então, qualquer coisa me avisa, paramos a aula e conversamos aí, tá bom? Você é o nosso gestor aí da sala hoje. Bora lá então. A última aula nós ficamos no exercício lá, no exercício não, né? Na pergunta. E eu volto a repetir a pergunta para vocês hoje, antes da gente dar sequência aí na continuidade da nossa aula, tá bom? Pode ser? Então a pergunta lá era essa aqui, ó. Leio com atenção, com cuidado, eu vou ler para vocês também. Amanda é engenheira de dados e está fazendo implementação em um modelo relacional lá na sua empresa. E ela já criou uma tabela, então ela criou uma tabela dependente, tá? Vamos devagarzinho, né, em partes. Então ela tem uma tabela dependentes. Então aqui é uma tabela. Entretanto, ainda não definiu a chave estrangeira, então ela precisa a chave estrangeira, né? Uma FK, né? Ela precisa de uma FK aqui, que ela não definiu ainda, cujo nome é CPF do funcionário. Então, essa aqui é a chave secundária estrangeira, né? A chave estrangeira. Então, essa aqui é a FK. Beleza? Esse campo fará referência na coluna CPF. Então, nós temos dentro dessa tabela aqui, nós temos a coluna CPF, ok? Da tabela funcionários. Desculpa, deixa eu voltar aqui, que não é essa marcação aqui. Nós temos aqui, então, uma referência da coluna CPF, que é dessa outra tabela funcionários. Tá? Então, é isso, aí sim. Então, nós temos tabela 1 aqui e tabela 2 aqui. Né? Tabela dependente e tabela funcionário. Ela também já sabe que o apelido da restrição, então nós temos um apelido aí para restrição, que é TB underscore funcionário underscore TB underscore dependente underscore FK. Qual é o comando em SQL que a Amanda pode usar para criar essa chave estrangeira? Essa que era a pergunta. Tá? Seguindo ali a nossa sequência das nossas aulas anteriores, vocês vão conseguir responder isso aqui bem tranquilamente, tá? Então as perguntas, as respostas alternativas estão aqui, ó. A gente usa essa estrutura aqui, create constraint table tb underscore dependente, name, tb underscore funcionário, underscore tb underscore dependente, underscore fk, sequência ali for k, CPF funcionários, referência tb funcionários e CPF, on delete no action, on update no action, né? Qual que a gente usa? Modifique table ou alter table, né? Então nós temos aqui a diferença aqui entre modifique, entre create constraint, table e alter table, tá? O resto a gente tem tudo meio parecido, né, turma? Vamos fazer um check-in aqui. Modifique vai adicionar uma constraint, aqui é diferente. E aqui adicionando constraint, né? Aqui a gente já criou uma constraint na table, né? Então, aqui está diferente. O resto, for aqui CPF tá ok, ok, ok. Referência TB funcionários igual, igual, igual. Essa parte final aqui a gente usa padrão em todos os nossos estrutura aqui do banco de dados, da criação da sintaxe. Beleza? O Adriano falou, a Annelise falou alter table, né? E o Adriano também falou letra C. Tá? Então vamos lá, né? Então vamos por partes aí, né?
Letra A ali, não existe comando create constraint, não existe isso, tá? Table também não existe, tá? Para adicionar uma restrição em uma tabela já criada, é preciso alterar a tabela com o comando alter table e apelidar a restrição logo após o comando add constraint, né? Letra B, não existe comando modify table. Ao invés disso, para alterar a tabela, a Amanda precisa usar o comando alter table, certo? Então, quem falou alter table aí, né? A resposta à letra C, a Amanda pode usar o comando alter table para alterar a tabela tb underscore dependente, permitindo que seja indicada a chave estrangeira através do comando for key, né? Chave estrangeira ali. Beleza? Então a resposta aí, deixa eu apagar tudo aqui que eu rabisquei aqui, né? Então a resposta correta aqui é a letra C. Beleza? Parabéns aí então, Anelise e Adriano acertaram, né? Aí a resposta aí, ó. Então nós temos aqui, então guarda essa sintaxe aí, tá? Ó, a Amanda pode usar o comando alter table na tabela dependente lá, né? Permitindo que seja indicada a chave estrangeira for key. Aqui está a estrutura, né? Alter table, aqui o nome da tabela. Adicionar uma constante aqui, né? Que é o nome aqui, a referência, ó. Table funcionário, table dependente FK. O resto aqui dentro da coluna lá, da chave do CPF funcionário, referente a TB funcionário CPF. A tabela funcionário CPF. Beleza? Tranquilos? Sem mais perguntas? Tudo certo? Então, finalizando aqui essa etapa aqui de inserção de dados. Então, a gente tem as referências bibliográficas, a imagem que a gente usou e a gente vai continuar sobre consultando e alterando os dados agora na sequência aí, tá? Essa sequência aqui não é aula 3, seria aula 3, não seria aula 3, seria aula já 30 e pouco já, deixa eu só alterar aqui. Trinta e dois, né? Essa aula nossa, 32, se eu não me engano. Posso estar errado, mas posso estar certo, né? Tudo depende do ponto de vista, né, Adriano? Bora lá então? Então, nessa aula de hoje, nós vamos abordar métodos e técnicas para consultar e modificar dados em um banco de dados. Vamos desenvolver essas habilidades essenciais necessárias para que haja uma boa manutenção e eficaz, né, nas informações dentro do nosso banco de dados. E, novamente, aí para melhorar o nosso aproveitamento do conteúdo, eu indico vocês, eu incentivo vocês a entrar na plataforma Alura, a entrar nesse link que estão aqui pela Google Play ou pela App Store ou pela web, fazer o seu login lá com o @escola e se inscrever no curso lá do banco de dados, tá? Existem alguns cursos disponíveis para vocês, para a turma de vocês, e sempre eu vou indicar isso para vocês em todas as nossas aulas. E nossas aulas andam em sincronia também com os professores da Alura, então temos referências aqui dentro da nossa aula que eu busco lá da Alura. Inclusive a ideia do banco de dados aqui, da biblioteca aqui, né, que a gente está usando agora, é lá da aula da Alura, ok? E a aula anterior, que a gente acabou de ver, né, mas foi uma maratona, porque a gente teve umas 3 aulas ali naquela mesma sequência de inserção de dados. Nós finalizamos hoje, né, essa etapa e aprendemos então nessa etapa a inserir dados e adicionar novas informações em um banco de dados, possibilitando gestões desses dados, ok? Nós vamos fazer algumas inserções lá de dados dentro do nosso banco depois, tá bom? Então, para pensarmos juntos, vamos lá. Carla, uma desenvolvedora júnior, enfrenta um desafio. Ela precisa consultar e atualizar dados de registro de clientes dentro de um banco de dados, mas ela não sabe por onde começar. Então, a gente vem pedir ajuda aí para a turma, né? Essa turma aqui do terceiro, que é uma turma que já está craque, né, nessa questão aí. E eu pergunto para você, como que a Carla pode consultar e atualizar esses dados de maneira eficiente dentro do banco de dados? Qual seria a resposta aí, Adriano, Annelise,
do restante da turma aí uma resposta para ajudar nossa amiga Carla aqui nessa questão aqui. Ela precisa consultar, e a gente sabe qual que é o comando que pode consultar e o comando que pode atualizar os dados ali dentro do banco de dados de uma maneira eficiente. Ela precisa da ajuda de vocês agora. Quem sabe me responder aí? Vamos lá? Bora lá? Três minutinhos para nós aí, vou contar na tela aqui. Isso aí, João Vitor. Obrigado. Vamos lá, povo. O que a gente usa para consultar? Insert, alter table, que? Drop table. Quais que são os comandos que a gente usa para consultar e quais que são os comandos que a gente usa para atualizar? Wi-Fi table, web table. Adriano, não trate assim o chefe, rapaz. Respeita aí, rapaz. Bora lá. Vocês não lembram? Dá um consultar aí. Quem tiver aí com o pai Google aberto aí, faz um favor, faz uma forcinha aí, por favor. Né, João? É, João. Não é fácil ser chefe, né, João? Tá de brincadeira. Eu já vou responder para vocês, mas eu queria ouvir de vocês aí. Ninguém? Quem dá mais? Quem acha que é insert para consultar? Quem acha que é drop para consultar? Hein? Ninguém acha nada? Estão prestando atenção, pelo menos aí, João? Vamos lá. O cara deve utilizar, então, dois comandos ali para responder na pergunta para vocês, já que vocês não quiseram me responder. Ela deve usar o select para consultar e ela deve usar o update para alterar os registros. Select é selecionar lá, né, buscar algumas consultas, alguns registros dentro do banco de dados. E o update é de atualizar, alterar registros dentro do nosso banco de dados. Esses comandos aqui são importantíssimos, são cruciais para a interação aí do banco de dados. E esses comandos permitem aí o nosso acesso e as nossas modificações, nossas buscas de informações necessárias dentro do banco de dados. Beleza, João Vitor. Qualquer coisa, se nós paramos a aula aí, tá bom? Qualquer coisa me avisa. Gente, vamos respeitar aí realmente a autoridade do João aí. Não estamos de brincadeira, tá bom? E prestar atenção na aula, que é bem importante essa aula de hoje, tá bom? Consultando dados com select, então. Vamos lá? Como que a gente faz isso? Então, normalmente a gente faz aí o select, nome, idade, from, clientes. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu estou buscando dentro do meu select aqui, eu quero comparar a coluna nome, eu quero procurar a coluna nome, a coluna idade, from, está dizendo que é a origem, né, da onde que eu quero isso, da tabela clientes. É isso que eu estou dizendo aqui, tá? Então, o comando select é fundamental no SQL para extrair dados
E ele permite não só escolher as colunas desejadas, mas também combinar com outras cláusulas como o where e o join, né? O join, tá? Então o where e o join vai ajudar a gente também a fazer outras combinações das cláusulas aqui como o where e o join. Para consultar mais específicas, para as consultas mais específicas e mais complexas dentro do nosso banco de dados. Então isso, né, de maneira que adapta assim aos diversos cenários de análise de dados dentro de vários cenários aí que a gente precisa encontrar dentro de pesquisa e de consultar um banco de dados aí. Beleza? Quem aí sabia usar esses comandos aí? Quem já viu? Me contem um pouco mais aí. Quem sabia aí que fazia isso, que o Select conseguia fazer essas buscas, essas consultas, junto aí com a combinação aí, where e join. Quem já usou aí também as questões das cláusulas aí de where e join? O Adriano, quem mais? Update cliente. Então preste atenção que daqui a pouco a gente vai passar exercício para vocês aí e vocês vão ter que colocar a mão na massa. E alterando dados com update, então, aqui a gente usa o comando update clientes. Então a gente está colocando qual que é a tabela que a gente está escolhendo. Updates, daí em sequência vem a tabela. Quero procurar fazer a modificação na tabela clientes. Set, setar, né? A gente fala setar, set. Fazer ali as alterações no campo cidade. Então, cidade igual São Paulo, né? E where, identificação igual a 1. Tá? Então a gente vai fazer isso aí. O que faz esse comando aqui, update? Modifica um registro existente. É essencial utilizar a cláusula where para especificar exatamente quais registros devem ser atualizados. Então o where está dizendo aqui que o ID 1 vai ser alterado com cidade ali São Paulo, evitando alterações acidentais e garantindo precisão na manipulação de dados. Tá ok? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão aí? Beleza. Na sala quem que tá? Só o João, o Vitor e o Adriano? Só nós? Só nós três? Vamos lá. E a filtragem de dados, então, usando o select aqui. Vamos ver como que a gente faz isso? Então, a gente tem lá select from clientes, né? A gente coloca asteriscos ali from cliente, where idade maior que 25. Então, a gente tem uma filtragem aqui, uma condição aqui, uma cláusula para filtragem dentro do banco de dados. Então, a filtragem através da cláusula where, ela é crucial para refinar consultas dentro do SQL. Ela permite estabelecer critérios específicos como valores numéricos, de tipo string e do tipo datas, tá? Para incluir ou excluir registros de resultados, tornando a consulta mais precisa e eficiente, tá bom? Então aqui a gente tem uma condição ali, né, um exemplo ali, né, um select dentro da tabela clientes, uma condição ali, se idade for maior que 25, então ele vai trazer essa consulta para nós aí. Tá? Depois a gente vai testar esses comandos aí na prática para ver como que funciona. Ordenação de resultado, né? Order by. Então a gente tem aqui um select, coluna nome, coluna idade, dentro da tabela clientes, from clientes, order by, né? A ordem do resultado é por idade de ordem decrescente, né? Descente, né? Desculpa. Então a cláusula order by aqui, ela é usada para organizar resultados na consulta SQL. Essa ordenação pode ser ascendente ou descendente, né? Baseada em uma ou mais colunas, facilitando também a análise de dados e geração de relatórios mais claros e compreensíveis. Beleza, turma? Tranquilos até aqui? Então, a junção das tabelas, né? Como que a gente faz isso? Select clientes.nome, pedidos.número pedido, da tabela cliente. Então, ele está pedindo para selecionar
essas colunas ali, essas tabelas de clientes. Joy aqui está fazendo pedidos on clientes.id igual pedidos.cliente.id. Tá? O que está aqui acontecendo aqui? Usando o Joy é possível combinar colunas. Então aqui ele está combinando aqui colunas de duas ou mais tabelas com base em relação entre elas. Isso expande aí as possibilidades de consulta, permitindo análises mais abrangentes que envolvem múltiplas fontes de dados. Isso aqui é essencial para relatórios detalhados, né? Então, quando a gente faz esse tipo de select aqui, a gente quer relatórios mais detalhados, né? Então, a gente chama isso aqui, beleza? Pedidos dentro de clientes vão ser a combinação aqui usando join. Beleza, turma? Boas práticas na alteração de dados. Então, é importante a gente usar as boas práticas dentro dessa combinação aqui. A alterar dados usando o update é fundamental a precisão para manter a integridade dos nossos dados. É recomendado, então, verificar condições como o where, realizar testes em ambientes de desenvolvimento e considerar o impacto das mudanças em todo o banco de dados. Então, nós temos que ter boas práticas e tomar cuidados aqui com o impacto também de algumas coisas que a gente pode fazer dentro do banco de dados. Ok? Vamos aqui a algum exemplo de tabela e vamos tentar criar aqui nossa primeira ideia aqui de comando. Tá? Um exemplo aqui então, nós temos um select aqui de nome e cidade, lá a gente está procurando uma coluna que tenha nome e cidade, da tabela cliente, from clientes, nós temos uma condição aqui, um where idade maior que 30, tá? Então o cliente tem que ter maior que 30, e a gente vai fazer um update aqui, clientes, setando a cidade, Rio de Janeiro, where nome Carlos, né? O primeiro comando seleciona o nome da cidade, o select lá nome cidade, vai selecionar o primeiro comando, vai fazer isso, e de clientes acima de 30 anos. Então essa que é a ideia, ó, select nome cidade, um nome de cidade, da tabela clientes, com idade maior de 30 anos. O segundo aqui atualiza a cidade do cliente chamando Carlos para Rio de Janeiro, tá? Então é isso que acontece aqui nessa informação. Aqui é o primeiro comando, né? Select, que quer buscar cidade, se for maior que 30, né? Tem uma condição aqui, tá? A segunda aqui faz uma atualização, um update clientes, setando lá cidade igual a janeiro, né? Chamado, cidade do cliente chamado Carlos para Rio de Janeiro. Tranquilos? Alguma dúvida? Banco de dados sempre é meio confuso, né, gente? É meio chato, né? A gente tem que praticar, de colocar isso dentro do MySQL lá e praticar. Ih, João Vitor, eu tô vendo que tá difícil o negócio aí hoje. Vamos mostrar aí que vocês são bons, hein, turma? Não vamos desanimar aí. Atividade para fixação, então, vamos lá. Qual comando é usado para modificar um registro existente em uma tabela? Vamos lá, eu queria que todo mundo respondesse aí. Vamos puxar a galera aí, quem que tá... Deixa eu olhar aqui na câmera aqui se tem alguém cochilando aqui. Hein? Tem só um cantinho que eu consigo ver aqui, João. Vamos acordar esse povo aí, né, João? O Adriano falou lá, ó, update. Quem mais vai com... Quem mais vai com o Adriano? Emanuel vai com o Adriano. Eles estão tímidos, professor. Estão tímidos, Adriano. Mas estão prestando atenção, né, Adriano? Me ajuda aí também. Daniele também vai na letra D, update. O Wagner também vai no update. Aí, agora melhorou, hein?
Então vamos lá. Então a grande maioria aqui, né? Maioria vai na letra D. Correto? Certo disso? Valendo 1 milhão de barras de ouro. É, Adriano? Vamos lá. E a resposta correta é update. Parabéns aí. Os senhores estavam prestando atenção na minha aula, né? Parabéns. O comando update ele é específico para alteração de dados já existentes quando um outro comando tem diferentes funções. E a gente está concluindo aqui esses argumentos, esses conceitos aqui. Tá? Então nessa aula nós mergulhamos nos processos de consultas. Até agora nós vamos colocar a mão na massa, né? Vamos dar um jeito aí de treinar isso aí. Então nessa aula nós mergulhamos nos processos de consultas aqui, alteração de dados, habilidades fundamentais para a manipulação eficiente aí de informações dentro do nosso banco de dados. Beleza? Antes de a gente estar concluindo essa etapa aqui, que a gente tem mais aula ainda, né? A gente tem aqui o nosso curso de modelagem de banco de dados lá relacional dentro do Alura, tá? Esse curso aqui é bem importante. Recomendo os senhores aí. E a gente vai ver alguma sequência de vídeos aí dentro da nossa aula, tá? Então, essa primeira sequência aqui de vídeo aqui da Alura, do banco de dados. Deixa eu pegar aqui e passar para vocês. Já vou passar para vocês aí, só um pouquinho. Então, a gente tem aqui, né? Desse vídeo a gente viu os comandos select, que permite a consulta dos dados dentro do banco de dados. Pode certificar coluna específica, usar asteriscos ali, né? Quando a gente não tem uma coluna específica, a gente usa o asterisco atrás ali, né? Do from. E para todas as colunas. Quando a gente tem uma coisa específica, a gente usa o nome, né? Específico ali que a gente está procurando. A cláusula from aqui determina a tabela a ser consultada, cláusula como where filtra, né, como a gente viu no vídeo ali. Então, from é necessário para a gente saber da origem da que a gente quer consulta, determina a tabela que deve ser consultada, e o where tem condições ali para a gente filtrar esses resultados com base nas condições que a gente determinar dentro desse where. Tá? O resultado é exibido como a tabela de registro que atende essa consulta. Então, a gente pega todas as informações que estão dentro do banco de dados, ele ignora ali outros tipos de organização e faz exatamente conforme a filtragem que a gente estabeleceu usando ali o where. Até aí tudo bem, né? Ficou claro para vocês aí, turma? E na filtragem aqui, né, a gente viu o próximo vídeo que a gente viu na sequência ali, o SQL aplica a cláusula where. Ela permite ali selecionar registros com base em condições específicas. A gente pode usar operadores ali como igual, maior, menor, like, between, e que ajuda a gente a definir critérios dentro da nossa consulta, nossa filtragem ali. Condições múltiplas podem ser combinadas com o AND, lembra que a gente viu no vídeo? Então a gente pode usar o E, né, que é o AND, e ou OR, que é ou, que isso aí permite a gente usar essas consultas mais direcionadas e otimizar ali o retorno desses dados para nós ali, os dados mais relevantes. Não sei se foi muito rápido, se foi suficiente ou foi insuficiente. Eu preciso que vocês me retornem aí. Se ficou claro para vocês essas questões aí, nessa explicação que a gente fez aí, junto com a professora ali da Alura. Me responda aí, por favor, está tudo ok? Sempre na prática é um pouco diferente, né, turma? Sempre na prática vai surgir as dúvidas. Mas eu queria saber se até então aí as explicações aí surgiram efeito, se vocês conseguiram compreender aí. Hein? Me responda aí, por favor. E daí a gente finaliza aqui, daí a gente tem essas atividades que a gente vai fazer junto e mais uma atividade que eu vou passar de pesquisa aí sobre insert, tá? Então nesses conceitos a gente ficou claro, então ninguém me respondeu, ficou claro para mim que tá tudo certo, tá? Então aprendemos a consultar e alterar dados aí com sucesso, né? Com louvor, tá?
Então concluímos essa etapa com louvor, correto? Se ninguém mais dizer nada aí, nada a declarar, eu concluo como conceito atingido. Certo, João? Certo, Adriano? Certo, Emanuel? Beleza, da minha parte está ok. Se da parte de vocês estiver ok, tudo certo então. E na próxima aula nós vamos estudar então a união das tabelas e vamos expandir o conhecimento sobre interação entre diferentes conjuntos de dados, tá? Esse conceito aqui ficou por aqui, a gente volta para os exercícios, algumas atividades ali, e depois a gente vai para essa sequência aqui, se der tempo ainda na aula de hoje. Se não, a próxima aula aí, expandir esse conhecimento daí de união das tabelas de interação entre diferentes tipos de conjuntos, certo? Referências bibliográficas aqui que a gente usou, tá? O software MySQL aí, o Workbench e também o SQL Online, né? A gente não colocou aqui. As imagens aqui que a gente usou, beleza? E a gente vai então lá, aula de hoje, eu vou deixar aqui essa página aqui, para a gente ver o que a gente vai fazer agora na questão dos exercícios ali. Então a gente viu o select. Então para a gente fazer o select, a gente vai voltar tudo de novo lá, Adriano. Tudo de novo lá. Abrir o SQL Online, né? Deixa eu abrir até o Meet aqui, o chat aqui para mim poder compartilhar com vocês os arquivos. Então vão abrindo lá de novo. Pegue a tabelinha de vocês lá de criação de tabela novamente, né? Tem que fazer tudo de novo, né? Deixa eu abrir também aqui o SQL junto com vocês. Deixa eu abrir aqui também. Beleza, então vamos abrir lá o nosso... Compartilhar minha tela. Beleza. Então vamos lá, diminuir e fechar aqui, vocês estão aqui no Meet comigo. Então a gente tem aqui, de novo, as inserções, tudo de novo, tá? Vou colocar para vocês lá, então aqui ó, desde o Create Table, que é a criação da primeira tabela livros, tá? Vocês já fizeram isso na aula anterior, vamos fazer de novo. Por quê? Porque aqui salva meu esquema aqui toda vez que eu saio no Workbench, né? Só que vocês estão usando o online, que não salva, né? Então, lembra que eu falei para vocês? Copie isso numa pastinha lá do Word ou do Notepad lá. Deixe salvo todos esses prints aqui, esses conteúdos aqui salvos no bloco de notas, tá? Então, se você não fez isso, porque eu lembro que eu pedi para vocês, o Adriano fez, né, Adriano? Então tá aqui, ó. Tudo de novo para vocês. Vão lá acrescentar, vou mandar para vocês aí agora. Vou colocar aqui no... Beleza, mandei para vocês. Tá ali já. Então a gente vai executar isso aqui. Eu não vou executar porque tá aqui, tá? Mas vamos executar lá junto no software que vocês estão usando, né? Aqui. Então a gente está usando aqui o banco de dados. Aqui deixa eu atualizar, que eu acho que ele vai apagar tudo agora. Porque ele desconecta sozinho. Então vamos lá, MySQL, connect. Criou uma conexão aqui, né? A gente vem aqui. Ó, o meu não fecha, viu? Ó, o meu ficou com conteúdo aqui desde ontem, ó. Mas ele fecha a conexão do banco de dados. Vamos dar um drop aqui. Table demo ponto e vírgula, que a gente não quer essa tabela demo aqui dentro. Vamos selecionar aqui, porque daí não precisa eu apagar tudo. Beleza, tá zerado, né? Então, esse aqui eu não quero mais. E aqui tudo o conteúdo aqui que eu falei para vocês, ó. Table livro, table estoque, table vendas e até aqui, né? A criação da table vendedores, da tabela vendedores, tá? Então isso aqui eu vou executar, vai criar meus bancos de dados aqui, minhas tabelas aqui. Deixa eu ver qual que foi a reclamação dele aqui. Sintaxe, tem uma sintaxe incorreta aqui.
esse zero aqui. Beleza. Criou aqui, né, nossa sequência aqui embaixo. Tá vendo aqui? Estão vendo aqui? Então tá aqui estoque, livros, vendas, tá tudo criado aqui, como a gente já viu já nas nossas aulas anteriores. Tá? Então se tiver alguma coisa errada aqui na sintaxe, aqui na estrutura, dá erro, você viu ali, né? E daí a próxima aqui a gente vai alterar aqui, fazer as alterações, que é essas alter tables aqui. Deixa eu colocar lá para vocês também. Apareceu aí? Apareceu, né? Então a gente vai executar aí as alterações nas... Tudo que a gente viu nos vídeos lá, ó. Alter table, vendas, adicionar uma constante, CE, vendas livros, foreign key aqui, chave secundária, dentro da ID livros, referência de livros, ID livros, on delete, né? No action e no update, no action, tá? Então toda essa sequência aí, executar. Beleza? Já fez. Tá ali dentro ali do meu código, tá? Pergunta até aqui. Conseguiram fazer até aqui? Tá tudo bem? Eu quero que mande o print para mim. Deixa eu abrir lá no Classroom. Deixa eu descompartilhar minha tela aqui. Vou abrir o Classroom. Eu quero que vocês mandem o print para mim, para saber o que vocês estão fazendo. Que eu estou desconfiado que tem gente que não está fazendo, João. Hein, Adriano? Então eu vou abrir aqui uma aba aqui lá no Class e vou dar nota para quem fizer a atividade de hoje. Então, a atividade de hoje... Insert, select e update. Colocar print da tela ali, tá? Atividade, insert, select update, está lá dentro da sala de aula já para vocês. Acabei de colocar ali. Deixa eu ver o tema aqui, atividades e trabalhos, atribuir, atribuído. Então nós temos uma atividade lá agora, fora a outra que eu vou fazer, tá? Então vamos colocar lá os prints de vocês, para mim saber se está tudo certo. Beleza, Adriano? Beleza, turminha? Então vamos voltar aqui. Na nossa tela. Então beleza, estamos aqui. Vou voltar aqui no meu Workbench. Diminuir vocês aqui. Então aqui eu tenho tudo que eu fiz já, as alterações. Aqui a gente vai inserir dados agora, tá? Vocês querem inserir os dados por vocês próprios? Na unha aí? Ou querem que o professor compartilhe aqui o meu código de insert para vocês fazerem a inserção no banco de dados de vocês? Me responda aí. Aqui eu tenho aqui uma sequência, ó. Vou inserir dentro da tabela livros, ID livros, nome livros, autoria, editora, categoria e preço, valores. Aqui estão os valores que eu vou inserir, de 1 a 5. O que vocês querem? Querem copiar e fazer vocês na unha aí? Que é bom fazer isso na mão, no dedo aí, porque isso gera prática, habilidade. Ou vocês querem que eu copie, cole e mande para vocês? Lá, turma, vou deixar essa atividade para vocês lá no Class então, tá? Ó, essa pergunta aqui, pesquisa sobre comandos insert no mundo real.
tá? Atividades comando insert, equivalentes a outros bancos de dados aí, gerenciamento de banco de dados. Utilização na prática aí em diferentes áreas que dependem de banco de dados. E aqui está a sequência aqui, ó. Jogos digitais, e-commerce, redes sociais, aplicativos, sistema. Para cada área escolhida, responda onde o insert é usado, qual tipo de dado é usado. Tá? Tá aqui a orientação para vocês. Deixa eu colocar lá no Class agora isso aqui. E da minha parte, João, eu vou ter que deixar essa atividade para vocês, porque vocês não estão prestando atenção lá para mim fazer os comandos lá do SQL com vocês. Daí na sequência a gente vê com a professora depois aí, ou com a Cíntia, ou com o diretor daí. Vou colocar aqui na atividade, beleza? E aí, turma? Aí, João? O pessoal colaborou com você aí? Eu vou mandar a fatura aí, João, próximos dias, próxima semana aí. Fatura, porque eu vi que o pessoal não colaborou aí, hein? Tá bom? Vou encerrar aqui então a nossa gravação aqui, tá bom? Por hoje a gente fica por aqui então. Tranquilo, João? Tranquilo, turma? Depois que vocês melhorarem, a gente conversa. Tá bom? Certo? Tranquilo, Wagner? Então, liberar vocês aí. Aquele abraço. Até a próxima.